Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a terceira aula da playlist Prismas, onde eu vou estar resolvendo com vocês exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares. Como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Então vem comigo para a nossa aula. Bem, pessoal, vamos lá para o nosso exercício 1, tá? Da Faculdade Evangélica de Goiás. Sabendo que o grama do ouro custa R$ 20 e sua densidade é de aproximadamente 19 gramas por centímetros cúbicos, o valor da barra mostrada na figura abaixo é. Então eu quero saber quanto vai custar esta barra de ouro aqui, tá? Bem, primeiramente eu vou precisar saber da massa dessa barra, tá? Porque o grama custa R$ 20. Eu vou precisar saber quantas gramas tem essa barra. Para saber a massa, como foi dada a densidade, então primeiramente eu vou precisar calcular o volume, tá? Então observa que nós temos um prisma aqui. Então para o cálculo do volume, eu vou precisar da área da base e multiplicar pela altura. Eu vou usar, gente, como base desse prisma, esse trapézio. Tá? Eu vou colocar essa barra em pé. Então, vai ficar como base o trapézio de base maior 6, base menor 4 e altura 2 centímetros, tá? Então, aqui na base, eu vou usar o trapézio, tá? Vou colocar essa barra em pé. Eu vou usar esse trapézio de base maior medindo 6, base menor medindo 4 e a altura desse trapézio medindo 2 centímetros. Ó. Ok? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no desenho. E a altura desse trapézio medindo 2 centímetros, tá? Então, lembrando que a área de um trapézio, né, áreas de figuras planas, eu tenho essa playlist aí, tá? É base maior mais base menor, que multiplica a sua altura, dividido por 2. Já posso simplificar aqui, por ser um produto, este 2 com este 2. Então, eu vou ter como área de base 10 centímetros quadrados. E vou usar como altura da barra, olha aqui, como eu vou estar colocando ela em pé, a altura dessa barra vai medir 14 centímetros, tá? Então, eu vou usar como altura o 14 centímetros. O que é o volume de um prisma, para não ter que estar trabalhando com tronco de pirâmide, tá? Então, o volume de um prisma é o produto da área da sua base multiplicado pela sua altura. Então, nós vamos ter como volume aqui, a área da base é 10, a altura 14, tá? Então, o volume aqui do nosso prisma vai dar 140 centímetros cúbicos. Tá? Como o ouro tem a densidade de 19 gramas por centímetros cúbicos, agora nós calculamos a massa. Como que se calcula uma massa? A massa é o produto da densidade pelo seu volume. Aí eu tenho a massa da nossa barra aí, tá? Densidade multiplicada pelo volume. A densidade foi dada, o volume nós calculamos. Então, a nossa massa M, densidade, 19 gramas por centímetros cúbicos, que multiplica o volume
que é igual a 140 centímetros cúbicos, tá? Aqui, os centímetros cúbicos vai eliminar, ok? Então, eu vou simplificar aqui, ó, centímetros cúbicos, simplificou, ok? Então, nós vamos ter a massa igual 19 vezes 140 vai dar 2.660 gramas. Como o preço do ouro é R$20 por grama, né? Foi dado aí no problema. Então, o preço da nossa barra, o preço da barra será 20, que multiplica 2.660 gramas, tá? Porque é R$20 por grama. Então, vai me dar como resposta 53.200 reais. Ok? Está aqui na alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Então, o segredo aqui desse exercício foi nós colocarmos essa barra em pé, né? E tornar como base o trapézio aqui da figura, tá? Então, gente, vamos lá para o nosso exercício 2. Bem, aqui o exercício 2 é um exercício da SpaceX Zaman 2016, tá? O que está dizendo? Que a medida das arestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. E a soma dessas medidas não é a soma de todas as arestas, tá? A soma dessas medidas, do comprimento, da largura e da altura, é igual a 48 centímetros. Então, a medida da sua área total em centímetros quadrados. Olha, para poder calcular a medida da área total de um paralelepípedo retângulo, eu preciso saber a medida das suas dimensões, tá? Do comprimento, da largura e da altura. Então, aqui eu tenho, olha, vou chamar de A o comprimento, vou chamar de B a largura e vou chamar de C a altura, tá? Então, o A é o comprimento, do nosso paralelepípedo. O B vai ser a largura do nosso paralelepípedo. E o C eu estou colocando como altura do nosso paralelepípedo. Então, como as suas dimensões são diretamente proporcionais, que é o que está dizendo aqui, ó, a 3, 4 e 5, eu vou colocar o comprimento como proporcional a 3, a largura proporcional a 4 e a altura proporcional a 5, tá? Vou colocar dessa forma. Se eu quiser mudar, não tem problema nenhum. Não vai alterar o valor da área. Tudo bem? E vou chamar de K a constante de proporcionalidade. Tá? Constante de proporcionalidade. Eu vou chamar de K. Proporcionalidade. Olha, como o comprimento vai ser proporcional a 3, então o comprimento vai medir, o Azinho vai medir 3K. Vou usar a largura proporcional a 4, então o termo B vai medir 4K. E a altura eu vou colocar como proporcional a 5, vai medir 5K, tá? Que é a constante de proporcionalidade. O que está dizendo? Que a soma dessas medidas, 3K, que é o comprimento, mais 4K, que é a largura, mais
5K, que é a altura, a soma dessas medidas me dá 48 centímetros, porque daqui eu vou descobrir quanto vale a constante de proporcionalidade, aí eu vou tirar as medidas do comprimento, da largura e da altura, tá? Então, 3K mais 4K mais 5K vai dar 12K igual a 48, ok? Então, daqui eu vou tirar que o K é igual a 4 centímetros. Bem, gente, então, o comprimento que eu chamei de 3K, o comprimento vai medir 3 vezes 4, que é o valor do K, 12 centímetros. A largura que eu chamei de 4K, então 4 vezes 4, a largura vai medir 16 centímetros, ok? E a altura, 5K, 5 vezes 4, 20 centímetros. Pronto, já tenho as medidas do comprimento, da altura e da largura. De acordo com a aula 1 dessa playlist, a área total de um paralelepípedo é 2 vezes o produto da largura, do comprimento pela largura, do comprimento pela altura e da largura pela altura, tá? Então, tirado da aula 1 dessa playlist. Importante ter assistido essa aula, né? Porque eu tenho 2 áreas medindo AB, 2 áreas medindo AC, 2 áreas medindo BC. Então, a área total será igual a 2 vezes A vezes B, tá? Então, eu vou ter aqui 12 vezes 16, mais A vezes C, 12 vezes 20, mais B vezes C, 16 vezes 20. Ok? Então, a nossa área total, efetuando estes cálculos, nós vamos encontrar 1.504 centímetros quadrados. Ok? Está aqui na alternativa E, de excelente. Ok, pessoal? Então, tá aí a resolução do nosso exercício 2. Vamos para o nosso exercício número 3. Nosso exercício 3 é um exercício de saneamento de Goiás, tá? Departamento de Saneamento de Goiás, agente administrativo. Então, o que está dizendo aqui? É um exercício de concurso público, tá? Uma caixa com o formato de um cubo, sem tampa, cujas faces são quadrados, com 25 centímetros de lado, será pintada por dentro e por fora. A área total que será pintada em metros quadrados é... Opa, tá dando aqui... que as faces desse nosso cubo são quadrados de lado 25 centímetros, só que a resposta está em metros. Então, 25 centímetros corresponde... Então, transformando centímetros em metros, eu divido os centímetros por 100. Então, vai corresponder a 0,25 metros, tá? Como eu vou pintar essa caixa, tá sem tampa, então eu vou estar pintando 5 faces por dentro e por fora, porque eu vou pintar a caixa por dentro e por fora. Então, na realidade, eu vou pintar aqui 10 faces, tá? Porque eu vou pintar a caixa por dentro e por fora. 10 faces que são quadrados, tá? De lado 0,25 metros. Ok? Então, a área total a ser pintada, porque ela está sem tampa, então não vou pegar as 6 faces do cubo. Eu vou pegar só as 5 faces.
Então, eu vou chamar de AP a área a ser pintada. São 10 faces, que são quadrados de lado 0,25 metros. A área de um quadrado é lado ao quadrado, então seria 10 vezes 0,25 ao quadrado aí. Tá? Então vai dar 10 vezes 0,25 ao quadrado, vai dar 0,0625. Multiplicando por 10, então a área a ser pintada será igual a 0,625 metros quadrados, ok? Então, que está aqui a resposta na alternativa E de excelente. Ok, pessoal? Então, tá aí a resolução do nosso exercício 3. Vamos para o nosso exercício 4. Bem, o exercício 4 é um exercício da Universidade Federal de Minas Gerais. O volume de uma caixa cúbica é 216 litros. Qual a medida da sua diagonal em metros? Olha, eu dei o volume em litros. Eu quero saber a medida da diagonal em metros, tá? Porque eu não posso medir uma diagonal em litros, né? Então, vamos lembrar aqui algumas relações importantes, tá? Eu não vou usar todas elas, mas só para lembrar para vocês. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E 1 metro cúbico, tá? Só para vocês irem relembrando aí essas relações, corresponde a 1000 litros. Olha, eu tenho o volume dessa caixa em litros. Então, o volume dela é 216 litros. 216 litros corresponde a 216 decímetros cúbicos, porque cada 1 litro é 1 decímetro cúbico. Como eu tenho o volume, já dá para saber a medida da aresta deste cubo, tá? O volume de um cubo é dado por aresta ao cubo, de acordo com a aula 1 dessa playlist, hein? Então, daqui nós vamos tirar que aresta ao cubo é igual a 216, aresta igual a raiz cúbica, né? Que número que é elevado ao cubo vai dar 216. Raiz cúbica de 216. Então, a aresta vai dar 6 decímetros. Transformando decímetros em metros, eu vou tirar aqui o valor da medida da aresta em metros. Divide-se o decímetro por 10. Então, vai dar 0,6 metros, tá? Como eu quero determinar a diagonal de um cubo, então, de acordo com a aula 1 dessa playlist, prismas, tá? A diagonal do cubo, ela é dada por Dzão, vou pôr um D maiúsculo, aresta, vezes raiz quadrada de 3. Eu tenho a medida da aresta, que é 0,6 metros. Então, a minha diagonal vai ser 0,6 vezes raiz quadrada de 3 metros, tá? Então, tá aqui a medida da nossa diagonal em metros, tá? Olha, o segredo desse exercício, gente, que eu tenho que prestar bastante atenção aqui, é que eu tenho o volume em litros. Eu não posso calcular a medida de aresta, de diagonal, de área, em litros. Então, eu transformei esse litros, tá? Em decímetros cúbicos. Depois, eu transformei o decímetro, né, tirado a medida da aresta, transformei o decímetro em metros, porque eu queria a medida da diagonal em metros. Ok? Então tá aí, gente, olha.
Estou encerrando aqui a terceira aula desta playlist Prismas, tá? Aguarde aí que vem a aula 4, aonde eu vou estar resolvendo com vocês mais exercícios. Exercícios de vestibulares, concursos pré-militares e concursos públicos. Tudo bem? Então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Aguarde a aula 4. Fui!